Se você entender um único conceito, você consegue entender grande parte da reforma tributária. Uma das melhores formas de aprender é fazendo comparações. Quando você pega uma coisa complexa e compara com algo do cotidiano da pessoa, a chance dela entender é muito maior. O professor Clóvis dá um exemplo bem legal quando ele explica autoridade de uma forma complexa, parece que não dá nem para entender, e depois ele transforma isso em algo muito palatável, muito próximo da gente. Olha só. Ele me solta a seguinte frase: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Caralho! Caralho, velho! E o senhor vai receber 3 elogios. O primeiro é da sua mãe. O segundo é daquele seu colega de faculdade, melhor amigo, que substitui quando tá com diarreia. E o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro lugar para adotar o seu livro e tal. E os 3 elogiam do mesmo jeito. Parabéns, excelente trabalho. Qual dos 3 elogios é mais consagrador na sociedade? O do cara que você nunca viu. Então, quando você se dispõe a falar de algo, a sua função é traduzir de forma simples para as pessoas aquilo que você aprendeu, para que elas não tenham o desgaste que você teve para adquirir aquele conhecimento. E nesse vídeo você vai entender com apenas um conceito 80% do que a reforma está querendo mudar. Se você trabalha com negócio, uma das primeiras coisas que você tem que aprender é o conceito de margem. O resultado de uma empresa está diretamente relacionado à margem que ela tem. E quando a gente fala de margem, as mais comuns são 2. E você vai ver que a nova margem criada pela reforma tributária é muito parecida com essas 2. A primeira margem mais falada é a margem de lucro. A última linha do balanço, aquilo que realmente sobra no bolso dos empreendedores. E é bom que a gente tenha um cuidado, a ponderação de falar que lucro líquido não é EBITDA. O EBITDA é o lucro líquido ajustado com algumas situações. Tá? Então, eles são coisas diferentes. Só para a gente ponderar aqui e você não ficar perdido aí nesses conceitos. A segunda margem é a margem bruta, que é o resultado bruto das empresas. Ela é mais comumente utilizada para comércio e para indústria. Em serviços não se usa tanto essa margem. Pensa assim, um supermercado compra um arroz por R$10 e ele vende por 25. Então a margem dele é R$15, só que essa é a margem bruta. Por quê? Depois dele ter esse custo direto da compra e venda do arroz, ele ainda tem que pagar o caixa, tem que pagar gerente, tem que pagar aluguel, todas as outras despesas. Por isso que é chamado a margem bruta, que é a margem direta da compra e da venda. Então, se você consegue entender o conceito dessas 2 margens diferentes, provavelmente você vai conseguir entender o conceito de margem fiscal, o novo conceito criado pela reforma tributária. E afinal de contas, o que é margem fiscal? É basicamente todas as suas receitas deduzido de todas as suas despesas fiscais. Mas falando assim, você pode vir falar: Conrado, todas as minhas despesas são com nota fiscal, tudo é declarado, tudo é certinho, então todas as minhas despesas são dedutíveis? Aí que mora o perigo. Tem um grande detalhe, que uma despesa relevante nas empresas e que não é considerada como dedutível é a folha de pagamento. Apesar de ser declarada, ela não é uma despesa com nota fiscal, portanto, não pode ser deduzida como despesa para fins tributários. Ou seja, ela não é considerada uma despesa fiscal da reforma tributária do consumo. E para facilitar o seu entendimento, despesa fiscal a partir de agora é tudo aquilo que você compra com nota fiscal, que teve também impostos sobre consumo incidentes sobre aquela compra. Se não tiver impostos na entrada, você não pode abater isso como dedutor da sua receita para fins de cálculo de imposto. E como a folha de pagamento não tem IBS e CBS, obviamente, você não consegue abater isso do seu cálculo. Isso vai mudar todo o jogo, porque as empresas vão passar a valorizar aquilo que gera mais crédito para elas. E a partir disso, a gente vai ter as novas bases para os planejamentos tributários. Comprar melhor vai ser o novo conceito que manda na reforma tributária. Então entenda a margem fiscal. Quanto melhor você comprar, menor a sua margem fiscal. Quanto menor a sua margem fiscal, menos imposto você paga. E chega daquela situação de ficar mudando o nome, porque esse nomezinho aqui que eu colocar vai pagar menos impostos. Eu espero que você tenha entendido e que consiga passar esse conceito para frente. Ele vai facilitar demais você raciocinar no novo modelo da reforma tributária e, consequentemente, as pessoas que estão com você no seu negócio.
E se você quiser aprender mais sobre a reforma, me segue aqui. Você não está sozinho nessa. Vamos passar por esse turbilhão juntos.